Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, o Jovem Físico. Bom, e como eu havia dito, vamos falar sobre a gravidade, só que numa visão matemática, nesse aspecto, entender mais ou menos uma analogia e os códigos. Então, se você tiver curiosidade em aprender junto comigo esses assuntos, então, vamos lá galera. O que tá esperando? Passa logo a vinheta. Bom, o negócio bom desse vídeo é que eu consegui dividir esses fundamentos matemáticos da gravidade em 5 passos. Tipo, a força-peso, aí daí determinando a aceleração da gravidade, as leis de Kepler, o resumo, né, que vai ser muito importante, principalmente para o tópico 3, que é a dedução da lei da gravitação universal, como Newton conseguiu desvendar isso e qual a fórmula matemática para esse fenômeno. A aceleração gravitacional, como é que algumas pessoas, os físicos e os astrônomos, conseguiram prever o valor da gravidade de vários astros. E também estudar um pouco de velocidade cósmica, envolvendo velocidade orbital e velocidade de escape. Então, antes de eu prosseguir mais essa aventura em alguns códigos matemáticos a respeito da gravidade e suas derivações em outras áreas, eu tenho que dar uma observação seguinte. Bom, no último vídeo que eu havia postado, eu postei a gravidade e entender isso de vez, o nome do vídeo. Bom, acaso você não tenha assistido, eu recomendo muito que você assista isso logo, antes desse prosseguir, entendeu? Porque ali tem bases teóricas muito fundamentais para a compreensão desse vídeo. Então, fica a dica. Se não assistiu, corra para assistir e depois vem aqui. Fica a minha dica, that's it. Então, galera, é o seguinte, esse vídeo, ele vai envolver muito cálculo. Analisando a gravidade, só que de uma forma bem mais lógica e bem mais algébrica. Então, esse vídeo é dedicado para aqueles que realmente querem conhecer os passos e descobrir como é que os físicos e os grandes gênios da história conseguiram percorrer esse espaço e como isso pode até se aplicar no nosso dia a dia. Então, fica a dica. E vamos lá conhecer esses negócios aí. Foi. Bom, desde a época de Newton, apesar que Newton ele começou a descobrir a lei da gravitação universal, mas ele começou a desvendar outra coisa. Ele percebeu que objetos bem pequenininhos com massa desprezível, considerando como a massa do planeta, esses objetos ele caía. E quando ele caía, tinha uma força, tipo, não é a força de contato, é uma força de campo que a puxava para o centro. E sim, ele foi testando com massas diferentes, viu que cada um caía na superfície. E daí ele descobriu que a gravidade ela é perpendicular à superfície, como mostra aqui, ó. Perpendicular àquele caso. Em todos os sentidos ele cai na superfície. Bom, de acordo com os dados experimentais, a gravidade do nosso planeta, a Terra, a um valor bem próximo foi isso aqui, ó. 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Mas se nas provas, em vestibulares, até mesmo na escola, você arredondar para isso bem daqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas vamos entender como é que isso foi possível. Vejamos o seguinte, nessa época Newton ele já havia desenvolvido a segunda lei dele, que é a força é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante. Naquele experimento que eu te falei que pegava os objetos de massas diferentes e eles lançavam para o chão de mesma altura, Newton percebeu uma coisa. Ambas, desprezando a resistência do ar, caíam ao mesmo tempo, não importando se um era mais pesado e o outro não. Mas ele queria saber o que fazia essas massas caírem e formando assim o peso. Bom, ele pensou o seguinte. Ele pegou o módulo, né? Aqui o módulo vetorial do peso 1. Aí deixou pra cá e dividiu pela massa. Aí ele pegou com o 2. Tipo, ele pegou o peso, né? Aí depois dividiu pela massa da segunda tentativa. Aí a terceira, ele fez a mesma coisa. Ao ele calcular, percebeu que os valores eles meio que se igualavam. E no final de tudo, ele percebeu que dava uma constante. Tipo, uma constante que
Era quase. E quando não era bem exato, era muito, muito próximo. Aí foi daí que ele escreveu uma fórmula na forma generalizada. Ele viu que se eu pegar uma força vetorial, colocar um módulo e dividir pela massa, vai dar a aceleração da gravidade. Tipo, a gravidade com o módulo assim, e dentro dele o ventor, como tá vendo aqui. Aí foi daí que. Aí você pode até cortar esse módulo aqui, ó. Aí chegando nessa conclusão, tipo, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Agora, se eu aplicar isso aqui junto com a segunda lei de Newton, que vocês vão ver, tipo, da força resultante igual a massa vezes a aceleração, esse peso, ele é igual a força, porque nesse caso não está tendo nenhum tipo de força contrária a ela. Então, nós temos igual a massa vezes a aceleração igual a massa vezes gravidade. Como tem duas massinhas aqui, você só corta ela. Aí de cara você percebe que a aceleração resultante é a gravidade. Pô, aí foi daí que Newton matou essa charada de como mensurar o peso, entendeu? Bom, galera, agora prosseguindo. Agora vamos voltar um pouco na fita histórica. Antes de até meu Isaac Newton nascer, tinha um outro físico que era chamado Johannes Kepler. E ele era, além de físico, ele também era um astrônomo. E eu gostava de observar os movimentos dos planetas e de estrelas. Ele percebeu uma coisa bem coerente. Naquela época, as pessoas acreditavam que a Terra e os demais planetas do Sistema Solar circulavam o Sol de uma órbita perfeita. Kepler, com os dados experimentais na época, ele percebeu que os planetas não circulam o Sol de órbita perfeita, e sim uma órbita elíptica, ou seja, de um ciclo achatado. Bom, para vocês entenderem melhor o que significa elipse ou ciclo achatado, observe essa imagem. Eu estou com uma lanterna na mão e aqui está formando um círculo aparentemente perfeito, pode observar. Mas no momento em que se eu inclinar a lanterna, pode perceber que o círculo não está achatando. Tá vendo aí? Ou seja, isso é uma elipse. Tipo, eu tô formando elipse. É uma forma geométrica cônica. Tipo, vocês vão ver isso mais ou menos no terceiro de ensino médio, com mais detalhe. Mas, por enquanto, elipse é isso aqui, ó. Tá o círculo perfeito. E quando achata, fica assim, ó. Parecendo um pouco oval. Tá vendo? Mais ou menos assim que é uma elipse. Tá vendo aí, galera? É isso daí, um conceito básico de elipse. Agora, voltando ao vídeo. Bom, e daí, ao ele perceber isso, é o seguinte, ele também descobriu que é formado por elipse. Aí tem uma coisa na elipse que é chamada de extensibilidade. Opa, não tá arriscando não. Pera aí. Vou pegar outro pincel aqui. Foi mal, gente. Pronto. Aí tem uma grandeza que é chamada de extensibilidade. Pela letrinha E. Bom, ela vai da escala 0 até a escala 1. E a da escala 0, ele é formado por um círculo perfeito. E quando a escala 1 é um bem achatadão de todos. E ele percebeu que no caso dos planetas do sistema solar, ele é bem próximo de zero. Pode chegar 0,05, 0,01, por aí. É muito pequeno, é quase desprezível. Por isso que muitos experimentos e em muitas bases teóricas eles arredondam isso aqui para um círculo perfeito. Bom, mas uma das aplicações é devidamente a aceleração. Tipo, tem um momento que fica bem lento e fica acelerado. Tipo assim, como se fosse uma oscilação harmônica simples. Que isso vai ser para algum próximo vídeo. Tipo, fica assim. Bom, agora sem perder tempo, a segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas varridas. O que significa? Bom, a lei é o seguinte: aqui está o Sol. É o seguinte, e outra coisa que eu acabei esquecendo, mas tenho que falar: toda elipse possui dois focos, um foco 1 e um foco 2. É como se fosse o centro da circunferência, mas na elipse são dois, é chamado de foco. E a primeira lei de Kepler também fala que a estrela ou Sol, ele ocupa um dos focos. O outro foco ele fica vazio. Então, agora voltando aqui, como o Sol ele ocupa um dos focos da elipse,
Ele descobriu o seguinte: se eu formar uma área com base no foco e também formar outra área de mesma intensidade, ambas as áreas, o tempo vai ser igual à variação de tempo. E daí Kepler ele deduziu que a velocidade no periélio ela é mais rápida do que no afélio. Periélio é o ponto onde está mais próximo do Sol e periélio é o ponto mais distante. Sacou a ideia, né? Então, é isso que ele conseguiu analisar. É por isso que eu estava falando anteriormente que fica. Ele não fica na velocidade constante, o planeta, e sim, ele varia um pouquinho. Mas a variância é quase imperceptível, entendeu? E, por exemplo, nosso planeta Terra, a distância média do Sol é de 150 milhões de quilômetros. A distância média. Mas no ponto mais perto é 148 milhões de quilômetros e o ponto mais longe é 152 milhões de quilômetros. Entendeu? Para você ter noção do periélio e afélio, etc e tal. Pronto. Agora a lei mais importante de tudo isso é a terceira lei de Kepler, também chamada de a lei da harmonia universal, que alguns físicos chamam. É uma fórmula matemática bem boba, bem boba mesmo. Ele descobriu que o período de translação ao quadrado, quem não sabe o que é translação, é o período ou o tempo que leva para o planeta orbitar inteiro em torno de uma estrela. Tipo, o tempo que levou para dar uma circulada. É multiplicado por uma constante que o Kepler não soube desenvolver, e ele é multiplicado pela distância ao cubo, ou seja, o raio para a estrela, só que num raio médio. Entendeu, galera? Não pega o raio no afélio nem no periélio, e sim um raio médio de distância. Aí foi daí que ele desenvolveu a lei, mas atualmente se usa mais assim, o quadrado da translação em razão do raio ao cubo em que separa, ele vai dar uma constante. E foi experimentalmente comprovado. Tipo, vou mostrar aqui pra você, ó. Não sei se vocês estão enxergando bem. Por aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi uma forma mais generalizada que o Kepler desenvolveu a lei dele, mas vai ficar pro próxima playlist. E aqui, vocês estão vendo, são os dados experimentais dos experimentos de Kepler a sendo testada. Pode perceber que a constante, onde está o último tabelinha aqui, são bem próximos, 2,99, 3, 2,96, tudo próximo mesmo. Só que uma coisa que deixou curioso os físicos, os astrofísicos atuais, é como é que a constante ela é muito aproximada. Aí foi daí que os físicos modernos ele generalizou a fórmula dele. E tipo, a constante que o Kepler estava prevendo é isso bem daqui, ó. 4π ao quadrado em razão da constante gravitacional multiplicada pela soma da massa da estrela junto com a do planeta. Mas em muitos casos, como a massa da estrela é muito maior que a do planeta, às vezes é desprezível isso daí. Bom, mas isso aí foi generalizado por Newton, isso vai ficar por outro caso. Daí, como nós avançamos o tópico, então nós vamos analisar agora a dedução da lei da gravitação universal de Newton. Bom, lembra daquela lenda que eu falei no vídeo anterior? Que Newton estava observando a maçã cair no chão e ele acabou concluindo que a força que fez a maçã cair no chão é a mesma força que a Lua faz orbitar a Terra. Apesar que a Lua não cai, eu já expliquei o motivo por que ela não cai. Se você quer lembrar, então dá uma conferida lá. Ok. Vou analisar o seguinte. Como Newton conseguiu descobrir matematicamente a lei da gravitação universal? Ele pensou essa proposta. Tipo, lembra das leis de Kepler? A lei de Kepler explicava a cinemática das órbitas dos planetas. Mas ele queria saber a dinâmica onde envolvia a força nisso. Entendeu? Aí foi daí que ele conseguiu ter o seguinte raciocínio. Suponhamos que a Terra possui uma massa emissão, né? A da Lua, Mzinho. Tio, Mzinho. Terra, Lua. Sacou, né? A Lua está na velocidade tangencial à órbita, que é velocidade que vai empurrando isso aqui.
Aí ele quer saber o valor da força gravitacional para entender a propriedade. Então ele pensou o seguinte: bom, no movimento circular uniforme tem um princípio que chama de aceleração centrípeta. Aí aplicando a segunda lei de Newton, só que nasce pela Lua, com o referencial da Lua aqui. E foi daí que Newton. Olha aí, galera, foi mal, eu tive que fazer uma pausa, mas agora eu tô de volta. Bom, aí daí, a aceleração centrípeta é uma aceleração que é quando qualquer objeto ele circula em torno de alguma coisa, qualquer algo, por exemplo, a Lua circulando a Terra. Ele, apesar que a velocidade é constante, mas tem uma aceleração centrípeta que faz para ele não sair da órbita, que é o resultado da força, mas isso é outra história. Então, se for aplicar a segunda lei de Newton com o referencial da Lua, vai dar isso aqui, ó. A força centrípeta é igual à massa da Lua vezes a aceleração centrípeta. Bom, para generalizar essa fórmula, ficaria assim. Força centrípeta seria igual à massa da Lua vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. No movimento circular uniforme e na matemática circular, então daí, nós sabemos que a circunferência, ou seja, quando é todo o círculo, no caso, vamos considerar o da órbita, é igual a 2 π raio. Isso vem da matemática, isso é uma matemática muito boba. E a velocidade, tipo, a circunferência, dividido pelo período de translação, ou seja, o período em que a Lua leva para orbitar a Terra por completo. Aí então, generalizando, velocidade será igual a 2 π raio dividido pelo período de translação. Agora, aplicando nessa fórmula bem aqui, ó, essa velocidade, ficaria assim, ó. Tá vendo aqui? Força centrípeta é igual a massa da Lua vezes a 2 π raio dividido por t ao quadrado, essa expressão aqui, dividido pelo raio. Simplificando essa conta, porque vai distribuindo esses dois para cá, ó, para cima e para baixo, vai ser massa da Lua vai ser igual a 4 π ao quadrado vezes o raio dividido pelo período da translação. Então, essa é a primeira parte importante nisso. Agora vamos lá. Bom, e daí, continuando a resolução, vamos ver o seguinte. Pode observar que essa expressão ela é uma fração. E pode perceber que na matemática, se pegar o numerador e o denominador, que mesmos valores para multiplicar, ambas ainda continuam corretas. Então, vamos pegar isso bem daqui e multiplicar por esse. O raio ao quadrado dividido por raio ao quadrado. Então, ficaria assim, ó. Aqui, como já tem 2, fica o raio ao cubo. Aqui coloco o raio ao quadrado para cá, a parte de baixo, deixa para cá. Pode perceber que isso aqui ele formou o inverso da terceira lei de Kepler. Lembra da terceira lei de Kepler? Que o quadrado... Opa, coloquei o 2 errado aqui. Que o quadrado da translação dividido por o cubo do raio daria uma constante. Mas como está inverso, aí fica invertido. Tipo 1 sobre o K, que é a constante de Kepler. Então, é só pegar isso dessa maneira generalizada e coloca para cá. Ó. Aí fica a força centrípeta é igual a 4 π ao quadrado dividido pela constante de Kepler, que é o K, vezes a massa da Lua, dividido pelo o raio ao quadrado. Sendo que na terceira lei de Kepler, lembrando disso aqui, ó, tempo de translação ao quadrado é igual a essa constante multiplicada pelo raio ao cubo. Agora vamos para o próximo passo. Esse aqui foi o passo 2. Bora lá! Aí, com essa análise, Newton descobriu que 4 π ao quadrado dividido pela constante de Kepler era uma constante de proporção. Aí daí ele concluiu que a força gravitacional entre os corpos ele é diretamente proporcional à massa do objeto e inversamente ao quadrado da distância, ou seja, o quadrado do raio, inversamente proporcional. Que descobriu através disso aqui, ó. Aí então ele pensou outra ideia.
a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Lembra no vídeo anterior que eu falei que a força que a Lua exerce sobre a Terra é a da mesma intensidade que a Terra exerce a força sobre a Lua, por consequência da terceira lei de Newton, a lei da força de ação e reação. Então, é correto dizer que a força da Lua para a Terra é de 4π ao quadrado dividido pela constante de Kepler vezes a massa da Lua dividido pelo quadrado do raio de distância aqui, ó. Então, a mesma coisa aplicar-se para a Terra, que a força da Terra para a Lua é 4π ao quadrado dividido pelo apagar isso aqui que não é sinal de mais não. Aí tem a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. Aqui. 2. Então, só que pode perceber que isso não obedece à terceira lei de Newton. Eu vou te provar por que não obedece. Pense o seguinte, a terceira lei de Newton afirma que a força de ação é o mesmo módulo da força de reação, é a mesma intensidade, mesmo sentido, mas de direções opostas. Colocando o módulo, dá isso aqui, ou seja, substituindo, daria isso aqui, ó. Você pode até cortar, porque tá igualado aqui também, né, tac, tac. Só que o absurdo de todos é que você ia concluir que a massa da Lua é igual à massa da Terra. Isso aqui é um absurdo, porque não é igual mesmo. Então, como é que vamos solucionar essa situação? Bom, galera, eu tenho uma grande observação muito importante para dar para vocês. Bom, desde aquela parte que eu comparei a terceira lei de Newton, o coisinha ao quadrado, ela não se aplica, tá? Me desculpa aí que eu tinha esquecido de tirar o quadrado do sinal. Eu considero apenas 4π daquela solução até agora. Bom, só que viu que aquela lei foi absurdo. E não tinha como a massa da Terra ser igual à massa da Lua. Então Newton resolveu o seguinte: vamos redefinir essa constante da proporcionalidade. Se você pegar ambos e for multiplicar pela massa da Terra, no caso vamos usar o referencial da força da Lua exercida sobre ela. Então, pegar a massa da Terra, multiplicar por cima, multiplicar por baixo. Daí Newton ele previu que 4π dividido pela constante de Kepler vezes a massa da Terra, ou a massa de algum objeto maior, daria uma constante universal. Famosa constante universal de Newton. Jogando isso aqui para cá, redefiniu isso bem daqui. E foi daí que ele analisou bem aqui a constante universal. E agora juntando com a massa da Lua, Newton chegou na famosa lei da gravitação universal. Tan, 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 onde explica a atração que dá uma Lua entre a Terra e a Terra entre a Lua, sucessivamente, de mesma intensidade e mesmo sentido. Tudo isso baseado nessa lei. Então, é isso. Foi isso mesmo. Yeah! Então, galera, o nosso próximo tópico que é muito importante, mega, para a astronomia e astrofísica, principalmente, que contribuiu bastante à aceleração gravitacional. Vamos supor nessa situação, aqui você tem um planeta, o planeta Terra, for example, um exemplo disso, e você tem um objetinho e você solta esse objeto. Nós vimos no início desse vídeo que esses objetos ele tem a tendência de sofrer uma força-peso, ou seja, ele vai se acelerar até na superfície. Só que daí eu quero determinar qual é a gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade nesse instante. Epa, e nesse caso é muito simples resolver. Pode ver que nessa situação há dois tipos de forças. Tem a força gravitacional, em que a Terra exerce sobre a Lua, o objeto, e que o objeto exerce sobre a Terra, vice-versa, ambos. E também tem a força-peso. Mas como essas duas forças elas são de mesma intensidade porque estão interagidas juntas, nós dá para determinar isso bem daqui, ó. E eu vou te mostrar como. Tá vendo essa expressão? A força gravitacional que nós acabaram de descobrir é igual a constante gravitacional vezes a massona vezes massinha dividido pelo quadrado da distância do centro entre os dois. E também lembra no início do vídeo que nós deduzimos o valor da força-peso, ou simplesmente peso, que é igual a massa vezes a gravidade?
Então, é só igualar a força gravitacional com a força peso. E daí você pode perceber que forma isso, ó. Aí tem um Mzinho aqui, pode cortar ele, taca, taca. Aí sobrou isso aqui. Então, o valor gravitacional é... Gravidade é igual a constante universal vezes a massa de um astro bem maior, de algum planeta, dividido pela distância ao quadrado que separa do objeto. Isso aqui é de determinar. Mas no caso, se você quiser descobrir a aceleração gravitacional na superfície, isso aqui ainda é válida também. No caso da Terra, se você for calcular, vai dar de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, como eu mostrara no início desse vídeo. Então é isso bem daí. Mas essa fórmula não se aplica só para o planeta Terra, pode servir para a Lua, pode servir para qualquer planeta, para o Sol e para qualquer astro que for. Nesse tipo de estudo. É isso aí. E agora, galera, chegando um tópico final. Esse é um tópico bônus para deixar você bombar de curiosidades. É uma aplicação muito massa sobre esses valores gravitacionais. Nesse caso, vamos ver velocidades cósmicas. Um exemplo é a velocidade orbital. E velocidade orbital, eu expliquei na parte teórica, vamos dar uma relembrada. É uma velocidade mínima em que o objeto ele tem que estar para poder orbitar a Terra, de modo que não colide com a superfície. E quero determinar como é que se calcula isso. Velocidade orbital, como havia prometido no vídeo anterior. A resolução é muito simples. Lembra da força gravitacional que nós conseguimos deduzir agora há pouco? Então, também lembra da força centrípeta, que é uma força em que alguma coisa está circulando ao centro quando faz uma trajetória circular a essa força? Como é de mesma intensidade, é quase a mesma coisa, então podemos igualar elas, formando essa expressão, ó, a fórmula da força gravitacional e da força centrípeta. Pode ver que tem um Mzinho aqui, você pode cortar esse aqui. Também pode ver que tem um raio e tem um raio ao quadrado. Você pode tirar o 2 e cortar o raio. Aí vai ficar assim, o quadrado da velocidade é igual a constante gravitacional vezes a massa do astro bem maior, nesse exemplo, a Terra, dividido pelo raio desse astro. Aí no final das contas, ao eliminar esse expoente, você vai chegar bem aqui, ó, a velocidade orbital é igual a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio. Pronto, aí você descobriu a velocidade orbital. Mas lembre-se que não importa a massa do objeto, o que importa é a massa do astro em que ela está orbitando. Isso que não vale só para o planeta ou para a Terra. Também vale para a Lua, vale para o Sol, vale para qualquer coisa, entendeu? Que possui uma massa bem enorme, mostrando aqui. É isso daí. Esse foi o tópico de velocidade orbital. Então, galera, para concluir o vídeo, vamos fechar com a chave de ouro. É o tópico B da velocidade cósmica, velocidade de escape. Bom, isso eu ainda não expliquei, mas é o seguinte. Lembra da velocidade orbital, a velocidade mínima para um objeto orbitar? Na velocidade de escape, é uma velocidade mínima para poder escapar definitivamente da gravidade, ou seja, ir para o espaço. Então, ele é um pouco maior. Como que eu vou conseguir determinar isso? Bom, vamos analisar o seguinte. Para relembrar o conceito conservação de energia mecânica, em que a soma de todas as energias é constante, tem que lembrar que energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Energia cinética associada ao movimento e energia potencial associada à distância. Elas são inversamente entre si, mas a soma delas tem que dar uma constante, energia mecânica. Bom, para simplificar um pouco mais, no ensino médio, nós vimos que energia cinética é a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. E a energia potencial é a massa vezes gravidade vezes altura. Mas nesse caso, pode perceber que toda energia cinética ou movimento ele se transforma em energia potencial, tendendo ao infinito. É por isso que a soma deles dá zero. Então daí é só passar isso aqui para o outro lado. Ficou assim. Pode ver que tem dois Mzinhos, que é a massa do objeto. Você pode
cortar. Cortando isso aqui e fazendo algumas operações, tipo o 2 está dividindo para se cá multiplicando, aí fica o quadrado da velocidade é igual o dobro da gravidade e da altura. Podemos considerar que a altura ela é o raio do astro. E pode perceber que no final das contas, esse valor da gravidade nós determinamos do tópico anterior, que é isso bem daqui, ó, constante universal, a massa dividido pelo o quadrado do raio. Jogando tudo para cá e simplificando ao máximo, você vai chegar que a velocidade de escape é a raiz quadrada do dobro da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio. Fechou a conta. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se algum de vocês tiver alguma dúvida ou algum questionamento a respeito disso, pode mandar para mim lá nos comentários. E se gostou, deixe o seu like e não se esqueça, se inscreva no meu canal para nós juntos desvendar um pouco mais a respeito da natureza e do universo. Agradeço vocês. E a novidade, nessa quinta, se der certo, eu vou poder lançar o vídeo sobre os buracos negros. Então, galera, até lá. Fui.